E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, nesse vídeo vou fazer algo que eu não faço há muito tempo. Esse aqui é um vídeo dedicado para responder perguntas que vocês me mandaram através da aba comunidade aqui no YouTube. Eu selecionei algumas perguntas que eu achei interessantes, importantes, relevantes, mas eu vou improvisar nas respostas. Eu não fiquei elaborando nem mentalmente o que eu iria responder a respeito de cada pergunta. Então o que vier à minha mente provavelmente é o que é mais importante, é mais relevante para cada uma das perguntas. Mas nesses casos, às vezes acontece da gente no improviso esquecer de alguma coisa importante. Eu espero que não seja o caso aqui, mas se acontecer eu peço perdão, né, em adiantado. E eu queria, antes de focar nas perguntas, agradecer a Alura, que tem sido uma excelente patrocinadora, uma excelente parceira aqui no canal. A Alura é uma excelente escola de tecnologia, é a maior escola de tecnologia do Brasil. Vai ter link na descrição para quem quiser conferir os cursos que a Alura oferece. E uma vantagem enorme de você fazer o seu curso na Alura é que quando você se matricula, você ganha acesso a todos os cursos que a Alura oferece. O meu cupom de desconto na Alura é BRKSEDU. E galera, vamos nessa para as perguntas. @magotsgiz. Quais gêneros de games você acha que deveria explorar mais? Difícil de responder. Eu tenho tentado ampliar os meus horizontes em relação aos games que eu tenho jogado. Então, por exemplo, eu comecei a explorar franquias diferentes de RPGs nos tempos recentes. Eu joguei Ys. Comecei Ys através do Ys Origins, que eu gostei muito, apesar de eu ter demorado pra zerar. Não faz tanto tempo assim que eu comecei a jogar a franquia Yakuza, através do Yakuza Like a Dragon, que eu amei. Em tempos recentes, eu voltei a jogar games de briga de rua, os beat'em ups. Joguei Cadillacs e Dinossauros, Final Fight, The Punisher, e venho gostando muito do gênero que eu joguei muito na infância e redescobri mais recentemente. Testei recentemente também alguns games aí de navinha, né, os jogos de tiros, shmups, que também tem sido um processo legal de descobrir, de experimentar. Então, eu tenho tentado experimentar novos gêneros, novos jogos, novas franquias, mas não significa que eu tenho algo no momento em específico na minha mente para testar. Mas é um processo legal que eu acho que vale muito a pena a gente sempre tentar expandir os nossos horizontes. O mundo dos games é um mundo riquíssimo. Para mim não faz sentido eu ficar preso a um único gênero, ou a uma única publisher, ou a apenas jogos AAA. Eu tenho tentado explorar jogos indie e de diversos gêneros, e isso tem sido muito legal. RickC13729. Edu, quando você criou o seu canal, você esperava que ele fosse o sucesso que é hoje e que você tivesse tantos fãs? Tamo junto. Bom, obrigado pela mensagem. Cara, quando eu criei o canal, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu criei o canal como um hobby, eu criei o canal pra relaxar a mente, eu criei o canal pra compartilhar da minha paixão por games, né, em específico na época por Call of Duty. Mapa aí que é terrível de usar. E recomendo a todo mundo porque é muito divertido. Com quem quisesse me ouvir. Na época eu não sabia que dava pra monetizar um canal, na época eu não sabia que dava pra crescer um canal no YouTube. A minha expectativa era nula. Então tudo que aconteceu, tudo que o canal se tornou, eu nunca tive a menor expectativa. Hoje em dia a gente vê canais sendo criados com a expectativa de sucesso e retorno financeiro, e não tem nada de errado com isso, mas quando eu criei o meu canal não se existia sequer a possibilidade de pensar nisso, porque não era uma realidade ainda. O canal tem quase 15 anos. Eu criei o canal, publiquei o meu primeiro vídeo em 5 de novembro de 2010. Não dava pra eu ter expectativa alguma porque a gente sequer sabia quais eram os potenciais da plataforma. Eu poderia dizer que eu fui um visionário, nossa, eu tava prevendo que ia ser um mercado de crescimento. Mentira, eu não sabia. Eu não fazia ideia. Eu queria saber disso na época que eu poderia ter investido de uma maneira mais otimizada no canal, mas a real é que eu fico feliz que as coisas fluíram da maneira que elas fluíram. Eu comecei muito cedo no YouTube, tive chance de errar muito. Hoje em dia eu acho que quem começa tem menos chance de errar, porque o conteúdo que a gente encontra no YouTube já tá muito amadurecido. Fui um dos pioneiros, felizmente, mas não sabia muito bem o que eu tava fazendo não. Simon Silva Mariano de Almeida. Você gosta do Alan Zoka? Eu não vou responder essa pergunta, mas eu trouxe ela aqui pra gente poder colocar o termo Alan Zoka no título e na descrição pro vídeo ranquear melhor. Valeu, Alan. @BruninhoAnimes. Por que você nunca trocou a foto do seu perfil do YouTube? Cara, eu já troquei, mas eu acho que foi lá em 2011 isso. Eu acho que a foto de usuário aqui no YouTube, eu mantenho a mesma desde 2011, 2012. Número 1, porque eu gosto, e número 2, porque é muito fácil de identificar
identificar que um vídeo é meu por causa da minha foto de usuário. Eu acho que se eu trocasse, isso talvez traria confusão para os usuários. Eu não vejo um motivo para trocar. É uma imagem que ficou super icônica, que é do meu agrado, que representa bem o canal, que é fácil de identificar. Não pretendo trocar nunca. SZ Souls, o quanto da sua fluência no inglês foi determinada pela sua estadia no Canadá? Você já era fluente antes de morar fora? Ou a conversação e o dia a dia te tornaram fluente? Então, eu vim para o Canadá já com o inglês fluente. Eu mudei para o Canadá em 2012, em janeiro de 2012. Antes disso, eu já tinha ido para os Estados Unidos a trabalho 5 vezes. Eu tinha ido essas 5 vezes para Dallas e em Dallas eu sempre passeava, alugava carro, viajava pela região ali do Texas de carro. E além disso, em 2006, por aí, eu passei um tempo na Nova Zelândia para estudar inglês. Então, quando eu vim para o Canadá, eu já era fluente no inglês, o que é consequência não só das viagens que eu mencionei, mas também do fato de que quando eu era muito novo, eu comecei a estudar inglês. Eu tinha 6, 7, 8 anos de idade quando eu comecei a fazer aulas de inglês, e o meu contato com o inglês sempre foi enorme por causa dos games, né? Obviamente. Então, enfim, eu tô mencionando isso tudo porque eu quero falar o seguinte: é importante, se você vai se mudar para o exterior, de você falar a língua local fluentemente, o que facilita muito a vida na hora de você, inclusive, tirar um visto, uma permissão de estudo ou trabalho, uma residência permanente. Mas você não precisa ser fluente no nível nativo. Quando eu vim para o Canadá, eu era fluente, mas eu não me comunicava tão bem em inglês. A minha comunicação era um pouco mais lenta, nem sempre me vinham à mente as palavras que eu precisava utilizar, que eu queria utilizar, mas com o passar do tempo, com a vivência, a minha fala foi ficando cada vez mais fluente. A minha compreensão, obviamente, melhorou muito depois que eu me mudei para cá, mas eu já entendia praticamente tudo que era dito e hoje eu entendo com mais facilidade. Mas eu acho que a mudança drástica mesmo foi na minha comunicação ativa, quando eu tenho que buscar mentalmente um termo, uma palavra, uma expressão e expressar isso. É muito mais fácil você ter o conhecimento passivo de uma língua, ou seja, de você ler ou ouvir algo e entender, do que você mentalmente precisar buscar ativamente aquilo que você quer expressar. E no caso de você não ser fluente na língua alvo e você ir para o país onde essa língua alvo sua é falada, eu acho importante você tentar aprender o máximo possível antes de você ir, porque nisso você aproveita mais a sua estadia e, além disso, você evolui mais na língua durante a sua estadia. Então, por exemplo, eu tenho estudado japonês. Para mim foi muito importante eu ter estudado o máximo possível antes de eu ir para Tokyo Game Show, porque lá no Japão eu consegui me virar com o pouco japonês que eu entendo. Mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, se eu tivesse conhecimento de hoje, de 2025, de março de 2025, quando eu fui pro Japão em setembro de 2024, já teria sido muito melhor a minha estadia, porque nesse meio tempo eu ampliei, por exemplo, o meu conhecimento de kanji. Eu sabia 100, 150 kanjis. Hoje eu devo saber uns 250, 300. Essa diferença faz uma diferença enorme quando você tá no exterior, né? No caso, no Japão, teria feito uma diferença enorme. Não é muito kanji que eu sei, porque o japonês tem ali 2.200 kanjis que você precisa saber para ser considerado ali um fluente na língua. Mas o pouquinho que eu sei já faria diferença, né? Esse pouquinho extra que eu sei já faria diferença, porque quando você aprende algo, mesmo que num nível básico, aquilo fica na tua cabeça. E quando você vê de novo aquilo, você relembra e fixa um pouquinho mais aquilo na sua cabeça. Até uma hora que, de tanto você rever, você fixa de vez o conceito, né? É muito importante esse lance da repetição com frequência para você aprender algo. Isso vale para qualquer área da vida, né? É preferível você estudar o mesmo assunto 20 minutos por dia, dia sim, dia não, do que você pegar um único dia e estudar aquele assunto por 3 horas. Porque o nosso cérebro consegue entender que algo é importante, é relevante, de acordo com a frequência com que aquilo aparece. E é por isso que é muito mais difícil você decorar palavras raras do que palavras comuns, porque as palavras raras aparecem muito pouco. Então, você só vai ver palavras raras com alguma frequência tendo vivência no exterior, né, na língua que você está tentando aprender. Mas enfim, aprendizado de línguas é algo que me interessa muito, que eu acho muito divertido, muito interessante, e eu espero que vocês que estão aprendendo uma língua estrangeira tenham a motivação de seguir estudando diariamente, porque isso faz muita diferença, e aprender uma língua estrangeira é muito importante não só em termos pessoais e profissionais, mas também porque aprender a língua estrangeira te traz uma nova visão de mundo, você amplia os seus horizontes, você consegue compreender melhor outras culturas no processo.
processo, e é muito legal esse processo. @Rapes55, como é ser pai, marido, criador de conteúdo e gamer ao mesmo tempo? É um pouco desesperador. Eu sinto que sempre me falta tempo, que eu nunca tô sendo bom o suficiente nas coisas que eu faço. Eu sinto que eu sempre preciso ser um pai melhor, mas ao mesmo tempo eu preciso ser um marido melhor, e eu sinto ao mesmo tempo que como criador de conteúdo eu deixo a desejar, porque eu deveria ser mais produtivo e não sou, e não consigo jogar todos os jogos que eu gostaria. É desesperador. Obrigado pela pergunta. Pedreiro Online 1763. Você curte F1? Fórmula 1? Bastante, muito. Acompanho. Acompanho sem perder corrida há 20 anos, e fora o que eu acompanhava quando era mais moleque com meu pai, né? Eu gosto bastante. @alguém111. Edu, alguma empresa te chama para você criar um jogo. Como seria esse jogo? Estilo gráfico, gameplay, história? Quantas horas de gameplay? Cara, a primeira coisa que eu vou mencionar é que eu, pelo menos no momento, não tenho o menor interesse em desenvolver ou participar do desenvolvimento de um jogo. Isso dito, se eu fosse desenvolver um game, no momento, isso poderia mudar no futuro, mas se eu fosse desenvolver um game no momento, eu provavelmente seguiria a linha de games tipo Animal Well, Ico, o game da raposinha cujo nome eu esqueci. São jogos que ou não tem nenhuma linguagem, não tem texto, ou são jogos em que a linguagem presente é uma linguagem fictícia que você não precisa entender. E por que eu tô mencionando isso? Porque eu acho que, bom, muita gente não fala as línguas em que os games são disponibilizados, e isso vira uma barreira, né? Uma barreira de linguagem para que os games sejam jogados. E eu gostaria que um possível jogo meu atingisse o maior número de pessoas. Mas além disso, eu acho que é muito forte a gente ter um game de qualidade sem linguagem associada. E eu acho que a gente consegue passar sentimentos puros e profundos através de games que se sustentam sem linguagem. Porque daí tudo que você toma de ação no game, ou deixa de tomar como ação, vira uma linguagem do jogo. Tudo que você observa no ambiente vira um elemento relevante para a história e para os sentimentos que o game quer passar. E eu acho isso muito bacana, de você conseguir transmitir a sua ideia sem precisar de uma língua como meio. Então eu seguiria uma linha de um jogo sem uma língua associada, mas eu não faço ideia de que tipo de jogo seria. @LaísFRR. Como você equilibra a criação de conteúdo que te agrada pessoalmente com o que você acredita que sua audiência quer ver? Eu não equilibro, para ser sincero, eu sempre faço aquilo que eu quero de fato fazer. Eu não fico adaptando o meu conteúdo para agradar a audiência ou para agradar o algoritmo. Eu acho que a autenticidade é o elemento mais importante que a gente deve ter como criador de conteúdo, e obviamente que os vídeos têm que ser bem gravados, bem produzidos, o que inclui aí iluminação, equipamento de áudio e vídeo, comunicação, edição, mas eu tenho que me manter fiel àquilo que eu quero trazer pro canal. O público não é besta, o público não é idiota, ele vai perceber se eu estiver fazendo algo com falsidade. Então, assim, me alegra muito quando um conteúdo que eu quero produzir se alinha com o que a audiência quer assistir e com o que é trending topic. Então, Black Myth Wukong em 2024 foi bacana porque alinhou um jogo que eu queria muito jogar com algo que a minha audiência queria muito assistir, com algo que se tornou uma tendência. Os astros se alinharam, meu conteúdo de Black Myth Wukong performou absurdamente bem. Mas eu não fico me adaptando para trazer conteúdo, sei lá, de Minecraft, de Roblox, de Fortnite, sei lá o que tá bombando hoje em dia. Não fico me adaptando. Se me agradar, show de bola, mas se não me agradar, eu não vou forçar a barra. @ChrisDebug8675. O que você mais considera na hora de estruturar e escrever o roteiro de um vídeo mais bem estruturado? Os meus vídeos elaborados, eles precisam ter uma introdução que explica por que eu tenho interesse naquilo que eu tô trazendo de conteúdo, o que pode ser feito através de palavras, mas pode ser feito através de inserções em vídeo, né? Não preciso necessariamente expressar verbalmente a minha empolgação. Eu acho que tanto a minha entonação, a minha expressão e o que a gente usa para exemplificar o que eu tô falando já servem para mostrar por que eu gosto daquele assunto. Na hora que eu tô falando de aspectos técnicos, é bem importante eu usar o teleprompter. Eu não tô usando agora, mas o teleprompter fica aqui. Eu preciso sempre usar o teleprompter para não esquecer de
mencionar nada importante de especificações, ou é importante para eu formar frases que não dão muito espaço para más interpretações, porque eu sei que toda vez que eu falar algo que pode ser interpretado de múltiplas formas, vai aparecer picareta tentando deturpar aquilo que eu disse, manipular o que eu disse, né? E através de má fé ou ignorância vai tentar pintar de mim um vilão que eu espero que eu não seja, né? Então eu acho que o teleprompter é importante nesse sentido, mas no geral eu gosto de fazer roteiros que sejam completinhos e que exemplifiquem de maneira correta ou de uma maneira mais precisa possível os meus pensamentos e a minha paixão por aquilo que eu tô apresentando. @07mpan. Você acha que gosta mais de videogame hoje que trabalha com isso, ou quando era mais jovem e só jogava por diversão? Abraços. Eu acho que eu gosto mais de videogame hoje em dia, pra ser sincero. É que, assim, eu sempre gostei de games, então é muito difícil eu responder isso com certeza absoluta. Quando eu era mais moleque, a minha paixão por games era algo mais inocente. Tava jogando sem tanta bagagem de conhecimento e eu jogava sabendo que eu não tinha retorno financeiro nenhum com aquilo, era puramente entretenimento. Hoje, quando eu jogo um game, eu sei que eu posso ter retorno financeiro associado, posso fazer o canal crescer, né, junto dos games, mas ao mesmo tempo eu não me prendo só a isso. Então assim, no meu tempo livre eu tô jogando Unicorn Overlord, que eu não sei se eu vou criar um vídeo a respeito. Muitos games que eu jogo sabendo que são games que não vão performar bem no canal e que eu nem sei se eu vou criar conteúdo a respeito deles no canal. Então eu consigo manter à parte essa minha paixão por games. Em relação ao canal, eu acho que o canal ele reflete muito bem a minha paixão por jogos, porque eu falo de games aqui que não necessariamente vão gerar views e vão gerar inscritos, eu deixo de cobrir games que são muito populares, que poderiam me gerar muitas visualizações, então eu acho que eu consigo manter a minha paixão por games sendo a grande ênfase. A diferença é que quanto mais bagagem sobre games, sobre tanto jogos quanto a indústria de games, eu adquiro, alguns aspectos dos games ficam mais difíceis de curtir. Seja porque eu tô vivendo num game algo que parece que eu já vi várias vezes antes em outros jogos, seja porque, de repente, a desenvolvedora que fez um jogo bacana estava associada com polêmicas que eu desaprovo, e daí a gente tem que aprender a separar as coisas, o que às vezes é difícil. Então eu acho que eu curto games hoje tanto quanto ou mais que eu curtia na infância, mas a minha visão na infância era mais inocente em relação à minha visão de hoje. @Davi Garcia. Edu, por que não tens feito tantas séries de gameplay? Sei que não tem saído tantos jogos assim, mas não sei, sinto que já não gravas tantas séries como antigamente. Por exemplo, Horizon Forbidden West, não entendi a razão de não teres gravado uma série, sendo a saga de Horizon tão popular. Bom, em relação à série de gameplay, é algo que, do meu lado, eu tenho um prazer enorme de gravar série de gameplay, e série de gameplay é muito fácil de gravar, pelo menos pra mim hoje em dia é muito simples, porque o meu setup ele é todo otimizado pra eu sentar e gravar o game que eu quiser e tá tudo certo já em posição, microfone, câmera, né, o software de gravação tá todo ajustado e eu consigo me comunicar nas séries de gameplay de uma maneira confortável, eu edito rápido esses vídeos, eu mesmo edito, então não tem o custo de edição associado, mas ao mesmo tempo, bom, o YouTube já não é uma plataforma, pelo menos na minha percepção, onde as séries de gameplay estão no seu auge. Eu acho que caiu bastante o interesse das pessoas de assistir série de gameplay, o que se deve à saturação do tipo de conteúdo aqui no YouTube, também do surgimento aí de shorts, TikTok, Reels, que acabam tomando a atenção das pessoas em detrimento dessas pessoas assistirem séries de gameplay. Mas não é só a questão da performance, né? Porque se fosse se o problema pra mim fosse performance, o conteúdo do canal era bem diferente. Eu tava mostrando vídeos de games mais populares, não produzindo o que eu produzo hoje em dia, né? Acho que o que acabou influenciando pra mim em relação a gameplay é também o fato de que eu tenho buscado fazer produções de alta qualidade mais elaboradas, que são meio que insubstituíveis, porque por mais que alguém aborde o mesmo assunto que eu, quando o vídeo é elaborado, os vídeos eles não são concorrentes, eles não é o caso de assistir o início de gameplay com youtuber A, não vai assistir com B, não vai assistir com C. Quando você tem um vídeo mais elaborado, falando sobre opinião, os vídeos se tornam complementares, então você pode assistir o youtuber A e o youtuber B e o youtuber C, porque cada um vai ter uma impressão, cada um vai ter uma edição diferente também, né?
os vídeos ficam complementares. Mas, além dessa minha vontade de produzir vídeos mais elaborados, em 2019 eu comecei a ter um problema recorrente de vertigem, que é muito chato. E no fim de 2020 eu tive uma infecção no meu ouvido direito que me deixou um leve zumbido que me incomoda muito. E a vertigem e o zumbido me incomodam demais a ponto de diminuir a minha produtividade e a minha inspiração de ficar sentado jogando com a câmera e iluminação artificial por horas e horas. Então eu sinto que a minha produtividade de séries foi prejudicada em função desses problemas de saúde. E até hoje eu sinto que eles me incomodam e eu tenho que me virar mesmo que eu esteja com esses problemas, que não são frequentes, né? O zumbido até é, mas nem sempre me incomoda. A vertigem, ela é esporádica, mas quando tá presente me incomoda. E isso prejudicou também a minha produtividade em relação à série de gameplay. Mas é uma série de fatores, novamente, a minha vontade pessoal de produzir vídeos mais elaborados, o desempenho de séries ficando cada vez pior e esses problemas de saúde que atrapalham. Mas eu fiz... Não é que eu parei por completo, eu tenho feito. Eu fiz Indiana Jones, né? Eu fiz Mario 2, quando sair Resident Evil novo, GTA, Mario, eu vou fazer. Eu só tô ficando um pouquinho mais seletivo. @lombixbl8. Quais youtubers gringos que falam inglês que você sugere? Da galera gringa, eu gosto bastante do My Life in Gaming, que é um canal de uma dupla de apresentadores. Eles falam bastante de jogos retrô, fazem uns vídeos estilo documentário muito bem produzidos, com informações muito relevantes e muito gostosos de assistir. Então os apresentadores, os vídeos... Eu gosto muito do Macho Nacho, que ele mostra, né, muitos consoles antigos, ele restaura consoles, instala modificações em consoles e apresenta, né, o que ele tá fazendo, ele solda muito bem. Eu gosto de ver os vídeos dele também em função disso, que é uma habilidade que eu não tenho, que eu adoraria adquirir, né, a de soldar. Eu descobri um canal recentemente chamado de Mortismal, que faz análises muito bem feitas, muito bem elaboradas, e a minha opinião nem sempre bate com a dele, e eu acho isso excelente, porque eu vejo um ponto de vista diferente, e eu que não costumo fazer muita atividade secundária e nunca platino jogos praticamente, gosto de ver o ponto de vista do Mortismal, porque os games que ele joga fazendo 100%, e eu acho muito legal ver esse ponto de vista diferente. Never Knows Best também é um canal que eu gosto bastante, que faz uns vídeos estilo documentário contando histórias, sei lá, dos RPGs japoneses, da indústria de games. Ele faz produções muito elaboradas, então esses são os que eu vou sugerir no momento, que eu gosto bastante. E se me permite, já que eu tô falando de canais que eu gosto de acompanhar, em língua portuguesa, deixa eu recomendar também, né? Eu gosto muito do canal do Kogu, que se tornou amigo meu e faz vídeos excelentes aí a respeito de games. Muita gente associa o Kogu com jogos retrô, mas ele fala também de jogos atuais e fala muito bem, gosto bastante da comunicação dele. E eu tenho assistido muitos vídeos do PH, do TV PH, que ele tem muita propriedade para falar da indústria de games, e se um dia eu tiver uma fração do conhecimento e da eloquência dele, eu vou ficar muito feliz. O nível de qualidade da comunicação dele é um negócio absurdo. O que me surpreende muito, e isso eu tô falando em termos positivos e não negativos, é que os vídeos dele não tem nada demais em relação à produção, tipo edição, áudio, vídeo, iluminação. Eles são bem simples e ainda assim são vídeos incríveis. Então confiram, vale a pena. E o Dan Albuque, né? Eu não posso deixar de recomendar o Dan. Putz, cineasta brasileiro morando em Portugal. Os vídeos dele são incríveis, muito bons. Mountzeira. Edu, nesses anos de experiência, qual a maior dica que você daria para a longevidade da carreira como criador de conteúdo? Pergunto no sentido de interesse do público, mas também no sentido de ser capaz de fazer a mesma coisa por tanto tempo sem endoidar. Cara, mas você tá errado. Eu acho que a longevidade vem justamente do fato de eu não fazer a mesma coisa por tanto tempo, mas sim de eu fazer ainda coisas que eu já fazia no passado com muita paixão ainda, mas tipo gameplays, mas ao mesmo tempo eu mudar, evoluir, trazer novidades pro canal que me agradam. O canal não é a mesma coisa desde sempre. O canal começou como um canal dedicado a Call of Duty, com o primeiro Black Ops, né? Eu fiz o meu primeiro vídeo de Modern Warfare 2, mas logo chegou o primeiro Black Ops, e o canal foi dedicado a Call of Duty por um bom tempo, com umas pitadas de outros jogos que eu curtia muito, tipo, no comecinho do canal teve vídeo de Donkey Kong Country Returns. Do meio pro fim, ele fica bem difícil, pessoal. Acreditem ou não, vocês vão ter que acreditar, porque eu não vou mentir pra vocês.
de Demon's Souls, mas no geral era dedicado a Call of Duty. E conforme eu fui me desgastando com Call of Duty ou tendo vontade de explorar outros jogos, eu fui trazendo outros jogos. Isso inclui lançamentos e jogos antigos, e aí eu fui descobrindo os vlogs e comecei a fazer vlogs, e aí quando tinha viagem eu mostrava como que a viagem tinha sido, e aí eu comecei a fazer vídeo de cobertura de eventos de games, tipo E3. Conseguimos três credenciais através do canal E3 valorizando os YouTubers. E aí nisso eu comecei a falar um pouco mais da indústria conforme eu aprendia. E aí em tempos mais recentes eu comecei a fazer vídeos de análises que são análises mais elaboradas. E comecei a falar mais de games antigos, né? A série dos consoles como você nunca viu. Aí os vídeos de jornada. Então assim, eu não faço a mesma coisa. Pra começar, eu tento sempre evoluir na minha comunicação, no meu equipamento, na minha gravação, na resolução e frame rate dos vídeos. Mas evoluir também de fazer produções mais elaboradas e que me agradam. Então eu acho que no fim das contas eu tô retomando algo que eu já respondi em outra pergunta, é a autenticidade. Eu não forço a barra. Se eu tô num período um pouco mais cansado mentalmente, eu pego mais leve. Se eu tô inspirado, eu gravo bastante. E eu acho que esse é o caminho que deve ser seguido por um criador de conteúdo que busca longevidade. A pior coisa que você pode fazer é caçar tendências e produzir por produzir, só pra ter frequência no canal. É aí que você se desgasta. Você tem que ser fiel com aquilo que você gosta. Você tem que ser fiel de produzir o que te inspira, né? E de saber se dar o tempo de descanso, que é muito importante também. E galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem mais perguntas nos comentários, que depois, se foi do agrado de vocês esse vídeo, eu posso produzir mais conteúdos assim. Eu particularmente gosto bastante de produzir esse tipo de vídeo, apesar de ter ficado muito tempo sem responder perguntas em vídeo. Tava fazendo muito isso em live. E deem uma moral pra Alura, link na descrição. Galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou!